com a paz do Senhor, amém? Amém. Como a pastora falou, Deus mudou a estratégia, né? A gente ia para um lugar e Deus mudou. E fomos convidados hoje, assim, perguntou se a gente queria ir lá na igreja visitar, a gente falou, vamos ver. Aí eu falei assim, vou esperar um pouquinho. E quando foi assim, de tarde ela me ligou e Deus mudou tudo. E como foi falado aqui, Deus ele muda o projeto, né? O que não era para estar, está. Amém? Vou deixar para a meditação dos irmãos em Mateus 8, versículo 8. Mateus 8, versículo 8. Mas se ele não fizer o mar cessar, e se ele não fizer o mar se acalmar, diante da tempestade, você tem um adorador. Questione ou adora, questione ou adora, mas se ele não fizer mostrar a tua fé, questione ou adore, adore, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, mas se ele não quiser, e aí? Mostrar a tua fé, questione ou adore, adore. Quantas vezes a gente somos provados, né? Aí Deus fala, você vai questionar ou adorar. Para adiantar aqui, irmãos, versículo 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E o outro, vem, ele vem. Ao meu criado, fazei isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse, aleluia, aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé até aqui. O Senhor, ele falou, o centurião, ele tinha uma patente muito grande. Ele mandava em muitos homens. Só que ele tinha uma coisa, ele foi ao Senhor por baixo. Ele procurou Deus, não tinha patente, ele não tinha cargo. Quando ele foi ao Senhor, ele não tinha autoridade, ele só tinha uma coisa: fé. Fé. Era só isso que ele precisava. E o Senhor ficou tão impactado e maravilhado que ele falou, em toda Israel não viu uma pessoa com tanta fé. E ele era romano. A diferença é que ele era romano. E Deus, ele trabalhou, não foi pela religião, Deus não trabalhou pelo cargo, Deus não trabalhou por estado, país, Deus trabalhou pela humildade. Senhor, somente com a tua palavra, guarda isso, somente com a tua palavra lançada, o meu servo será salvo. E Jesus lançou a palavra. Que palavra que você quer que Deus lance na tua vida? Qual a dificuldade que você tem para Deus trabalhar e entrar na tua vida? Mas tem que ser por baixo, tem que ser descendo, tem que ser rastejando aos pés do Senhor. É isso que Deus quer, humildade. Porque o centurião podia chegar lá e falar, eu mando e quero que o Senhor faça isso, 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 porque eu tenho patente. Mas o centurião não foi. Ele foi com a humildade. Irmãos, muitas das vezes a gente não faz com as forças dos nossos braços. Muitas das vezes a gente não faz com cargo. Muitas das vezes a gente não faz com ira. Muitas das vezes a gente não faz com vingança. Não faz sem sabedoria. A gente faz com sabedoria e humildade. Era isso que Deus queria nele. Eu imagino que quando aquele servo foi curado, quando ele chegou lá e o servo estava curado,
as pessoas falaram: que fé foi essa? Que o menino estava prestes a morrer. Sabe o que foi isso, irmão? Amor. Meu Deus. O amor. Porque ele poderia gostar do servo comum, mas ele tinha amor àquele servo. Muitas das vezes a nossa obra com amor, Deus ele trabalha. Então, irmãos, fica com essa palavra. O centurião ele não conseguiu com força, ele não conseguiu com patente, ele conseguiu por amor, ele conseguiu com fé. Muitas das vezes eu não faço com a força dos nossos braços. Muitas das vezes a gente quer botar Deus no canto da parede. Senhor, eu quero que tu faça isso. Não, quem tem que ficar no canto da parede somos nós. Quem tem que ficar no canto da parede falando: Senhor, faça da forma que o Senhor quer, somos nós. Assim foi aquele centurião. Com amor, ele venceu. E ele foi por baixo com a humildade. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Vamos ser humildes. Vamos ser